Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu mesmo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Estávamos meio sumidinhos. Na realidade, a gente sabe que as coisas aos poucos estão voltando ao normal e as atividades, o trabalho termina tomando um pouco de tempo. Mas sempre que Deus vier trazer uma revelação ao meu coração, eu venho aqui para trazer essa revelação para você. Mas também, se você sentir saudade, vai lá no Instagram, @semilisuzarte, vai lá no YouTube, no nosso canal Gotículas de Fé e reveja tudo o que Deus nos revelou, preciosidades, mensagens preciosas para as nossas vidas. Amém? E a palavra de hoje está no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24, que nos diz assim: Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém. Irmãos, esta palavra eu vi essa semana meu pastor pregando, e aí Deus foi me dando revelações assim, e hoje ele tocou meu coração para que eu viesse falar com você. Aqui nós sabemos que Jesus aqui estava com seus discípulos e com a multidão, e nós sabemos que ele falava sempre por meio de parábolas, né? Ele sempre ensinava por meio de parábolas, que são histórias, né? Se você for ler um pouquinho antes, nesse próprio capítulo 13, se você for ler um pouquinho antes, no versículo 10, diz assim: Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Até eles não entendiam o porquê que Jesus não falava tipo claramente. Aí ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Irmãos, Jesus aqui estava falando que muitos verão, muitos ouvirão, mas não entenderão. Sabe, é como se a gente tivesse desatentos. E aí ele quis provar aqui que ele vai sempre falando por parábolas, e se você for ver no Evangelho, Marcos, Mateus, Lucas, João, ele sempre está explicando por meio de parábolas mesmo, para que aquele que realmente, como ele falou, aquele que tem lhe será dado, ou seja, aquele que quiser realmente ouvir, que quiser realmente não somente ouvir, mas entender, irá se aprofundar na palavra do Senhor. E para esses é que será revelado o mistério dos céus. E para esses é que será revelado o que Deus tem para as nossas vidas. Ele estava aqui mostrando que muitos ouvem, mas não entendem. Até ver, muitas coisas a gente vê, mas não consegue enxergar. Vocês entenderam, irmãos? Nós temos que estar nos aprofundando cada vez mais
na presença do Senhor, para que o Espírito Santo dele venha nos revelando os mistérios. A palavra do Senhor diz que Deus escolheu aqueles que não são para confundir os que são. As pessoas muitas vezes acham que por ter mestrado, por ter graduação, por ter, sabe, estudos mais do que outros, PhD, enfim, sabe mais do que outras pessoas. Pode até saber na sua área, porque você estudou, você se dedicou, você se graduou. Mas na palavra do Senhor, a gente tem que estudar a partir de quê? De jejum, de oração, de leitura da palavra, buscando a revelação que vem dos céus. E é por isso que ele falava por meio de parábolas. E nessa parábola que nós lemos, do joio e do trigo, Deus me revelou que o inimigo, ele sempre vem e mistura o joio. O joio é aquilo, é uma planta que parece com trigo, mas que não dá fruto. O joio, ele vem, o inimigo planta ele porque o joio, assim como o inimigo, veio para nos destruir, para nos sufocar, veio para, sabe, como o inimigo, para matar, roubar e destruir o de bom que nós temos para as nossas vidas. Quantos de nós não já conhecemos pessoas que se aproximam de cada um de nós só para nos sugar energia, sugar o que a gente tem, e depois que sugou tudo vai embora. Porque não interessa estar perto de nós para crescermos juntos. Não, o que interessa é só sugar o que a gente tem e depois que a gente estiver lá acabado, caído, ele vai para sugar outro. E aqui Deus nos revela que o joio e o trigo andam juntos. E quando os servos daquele senhor falou: Senhor, o senhor não semeaste boa semente? De onde, pois, veio o joio? Ele falou assim: o inimigo fez isso. Quando vocês dormiam, quando eles estavam dormindo. E isso é um alerta para cada um de nós, porque o inimigo das nossas almas, que é o diabo, ele vem quando nós estamos dormindo. É dormindo à noite ou de tarde tirando cochilo, pastora? Não, dormindo espiritualmente. É como ele falou aqui, quando as pessoas estão vendo, mas não estão enxergando. Quando as pessoas estão ouvindo, mas não estão entendendo. Isso é estar dormindo. E é por isso que a palavra nos diz, até aqui em Mateus mesmo 26, se você for lá 26, 41, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele nos dá um alerta que nós devemos estar vigilantes. Quando nós dormimos, o inimigo, ele toma conta do que é nosso. E o que é mais impressionante, irmãos, é que o joio e o trigo são parecidos. Muitas vezes você acha que é algo de Deus, mas não é, porque eles são muito parecidos. Mas e aí, pastor, o que é que eu faço para saber identificar, para saber separar o que é joio do que é trigo? Esteja atento, esteja vigilante. E eu vou lhe dar uma dica: tudo que vem de Deus vem em paz. Tudo que Deus manda nos traz paz, nos traz uma tranquilidade. Sabe, pode estar o maior redemoinho, de repente vem aquela bonança, aquela tranquilidade, e você tem a certeza dentro do teu coração que aquilo vem de Deus. Quando você está na dúvida, irmão, como a gente fala, um homem ou mulher com espírito dobre, está na dúvida, hoje quer isso, amanhã não quer. Ou hoje tem certeza que é isso, amanhã não sabe. Ou tem aquela, sabe aquela agitação dentro da gente, mas que muitas vezes a gente não presta atenção. É Deus falando e a gente não presta atenção. Quando isso ocorrer, vigie. Pare um minuto e vigie. Ore, busque a Deus, orientação. Deus está o tempo todo nos orientando. Jesus falou por meio de parábolas naquela época. E a palavra do Senhor está aqui hoje para cada um de nós. Basta que nós venhamos a nos dedicar a ela. Pastor, então eu vou deixar de estudar, de fazer graduação, de fazer doutorado, mestrado, o que for, para poder estudar a Bíblia. Não! Claro, se essa for a sua vocação, se esse for o seu dom, se isso lhe deu paz, faça, porque aí foi Deus que mandou. Mas se não for isso, não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que nós temos que meditar na palavra sim. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos meditar nela de dia e de noite, mas não é deixar de comer, de beber, de se divertir, de estudar, de trabalhar para poder estar meditando. Volto a repetir, quem tem esse dom, quem tem essa vocação, sim. Mas quem não tem, não precisa, mas nós temos que estar ligado com o reino dos céus, porque quando ele trouxer uma revelação para os nossos corações, nós vamos estar sabendo se é verdade ou não, nós vamos estar sabendo se é joio ou trigo.
Irmãos, nós temos que ter muito cuidado até com as profecias que são lançadas em nossa direção. A palavra do Senhor também nos diz que antes mesmo de Deus revelar aos profetas, ele revela ao nosso coração. Quando as pessoas falam ou fazem profecias em tua direção, na tua vida, você vai saber, porque Deus já confirmou no teu coração. Então, neste dia, a palavra de hoje é: vigiai e orai, pois o joio e o trigo, eles andam juntos e são parecidos, nós temos que estar atentos. Agora, a diferença será na colheita. Muitas vezes você pode dizer assim: mas tem gente que é tão ruim e está se dando bem na vida, e eu que sou uma pessoa tão boa, ou fulano de tal, e tá desse jeito. Irmãos, são coisas que só Deus sabe explicar. O pecado veio ao mundo, muitas vezes são por escolhas erradas. Eu não sei te explicar muitas coisas, mas eu sei que Deus está na direção de tudo. E todas as coisas estão debaixo do controle dele. E também eu sei que no final dos tempos, como nós lemos aqui em Mateus 13:30, ele fala: deixei-os crescer juntos. Deixei. Porém, no tempo da colheita, ajuntai primeiro o joio, aquilo que não presta, e jogue, atai em feixes, em molhos, e jogue para ser queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. E o celeiro de Deus é o céu celestial. Então eu quero lhe dizer: vigiai e orai. Apocalipse nos diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E também Apocalipse 22, ele diz assim, 22:7: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, neste dia eu venho lhe dizer: vigiai, orai, buscai de Deus o que for de verdade. Peça a ele orientação, peça a ele, sabe, revelação dos céus, esteja ligado aos céus, para que quando o joio vier na tua vida, você saber identificar. E mesmo que você esteja ao lado dele, você continuará sendo trigo, porque aí sim, você será recolhido nos celeiros dos céus, nos celeiros do nosso Deus. Amém, irmãos? Eu quero orar por você. Se você puder, feche teus olhos, se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai, nós entramos nesta hora na Tua presença, Senhor, primeiramente para Te agradecer pelo dom da vida, por mais esse dia, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos, pelo Teu cuidado, Teu amor, Teus livramentos, Tua proteção, porque o Senhor está no controle de tudo, mesmo que às vezes nós achamos que tudo saiu do controle. Obrigada porque o Senhor é conosco. Deus, eu te peço que neste dia, como o Senhor nos deu essa palavra, o Senhor nos trouxe essa revelação, que o Senhor venha cada vez mais nos mostrando que devemos estar ligados contigo, mostrando, Senhor, que não há outro caminho a não ser estar no centro da tua vontade, porque desse jeito, dessa forma, se o joio vier entrar nas nossas vidas, nós saberemos identificar e nós escolheremos ser trigo para sermos recolhidos contigo, para estarmos contigo na Jerusalém celestial. Continua conosco, Pai, nos dando ânimo, nos dando força, para que nós possamos sempre estar meditando na Tua palavra e ligados contigo. Concedes um dia de paz abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semile, da Igreja da Família Aliançada em Cristo, e se Deus assim permitir, em breve nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém. Vigiai e orai, pois o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. Amém?